Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok com o áudio? Boa noite. Boa noite. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se todo mundo entra para a gente começar. Pessoal, então vamos lá? Então vamos fazer o mesmo esquema. Eu vou explicando então aí os slides novamente. Não sei se vocês chegaram a assistir a gravação que eu deixei hoje lá para vocês, mas de qualquer forma eu estou gravando também essa aula ao vivo e depois eu deixo disponível aí para vocês, tá bom? Então, só relembrando um pouco da aula passada, vocês aprenderam aí a via da glicólise, que nada mais é do que a quebra da molécula de glicose. Lembrando, então, que a glicose, com a ajuda da insulina, ela entra nas células e no citoplasma, essa glicose vai ser quebrada em duas moléculas menores. Então, eu tenho aqui a molécula de glicose, que vai ser quebrada em duas moléculas menores, que é o piruvato. São duas moléculas aí com 3 carbonos. Durante essa quebra, existem aí várias reações que eu mostrei passo a passo na última aula. E nessas reações, existe aí uma oxidação. Então, toda vez que eu tenho uma oxidação, eu tenho a liberação do hidrogênio. E quem vai pegar esse hidrogênio é a coenzima NAD. Então, aqui eu tenho a produção de 2-NADH nessa via da glicólise. Por que é importante o NADH? Porque depois vocês vão ver na aula de hoje que todos esses NADHs vão lá para a cadeia respiratória e vai ser importante na produção energética. Além disso, a via da glicólise também vai produzir 2 ATPs. Então, isso que é importante a gente saber dessa primeira via, a via glicolítica, que é a quebra da glicose em 2 piruvatos e tem também como produtos 2 NADH e 2 ATPs. Esse piruvato, ele pode seguir para a via anaeróbica ou aeróbica. A gente viu que a via anaeróbica, ela vai funcionar de maneira intensa quando estamos praticando aí atividades físicas de intensidade muito elevada. A gente chama de atividade física anaeróbica, né? Uma musculação, uma corrida a curta distância. Nesse tipo de atividade, a gente precisa de muita energia num curto período de tempo. Com isso, a gente não tem oxigênio suficiente para reconstituir o NAD. Então, lembrando, o NADH, ele precisa liberar o hidrogênio para alguém. Numa situação aeróbica, ele vai lá para a cadeia respiratória e vai liberar lá onde tem o oxigênio que vai receber esse hidrogênio. Mas numa situação de atividade física intensa, não vai ter oxigênio suficiente, porque é muito NADH que vai estar sendo produzido na via glicolítica, porque eu preciso de muita energia. Então, é muita glicose chegando nesse músculo, é muito NADH sendo produzido. Com isso, esse NADH vai liberar o hidrogênio para o próprio piruvato. Porque se essa via está ocorrendo muito rápida, eu também tenho muito piruvato sendo produzido. Então, o NADH ele começa a liberar esse hidrogênio pro piruvato e esse piruvato ele vai ser convertido em lactato. Então, aí que eu tenho a produção de lactato. NADH liberou o hidrogênio, o NAD pode voltar na glicólise para fazer com que essa via continue a funcionar.
tá? Então, essa é a glicólise que a gente chama anaeróbica, tá? Então, ela vai acontecer de forma intensa quando eu faço um tipo de atividade física anaeróbica, tá? E eu posso ter acúmulo aí de ácido lático no músculo. Quando acumula muito, eu posso ter aí uma fadiga muscular, então eu tenho que esperar, dar um tempo para esse lactato sair do músculo e eu continuar com a minha atividade física, ok? Agora, a gente vai ver a parte aeróbica. Então, o piruvato, numa situação normal, né, onde eu não estou fazendo atividade física muito intensa, o piruvato, ele tende a ir para a parte aeróbica. Então, ele vai para a mitocôndria, onde ele vai entrar aí no ciclo de Krebs, e depois a gente tem a cadeia respiratória, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, aqui só para resumir a via glicolítica, glicose entrou na célula, no próprio citosol, a glicose é quebrada em 2 piruvatos. Nessa quebra, eu tenho a produção de 2 ATPs e 2 NADH. E agora, o que vai acontecer com esses piruvatos? O NADH, eu já falei para vocês, vai para a cadeia respiratória. E o piruvato, o que acontece com ele? Ele vai para a mitocôndria, então aqui eu tenho o citosol da célula, o piruvato entra na mitocôndria, então aqui tem a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Então aqui na matriz mitocondrial, esse piruvato vai passar por uma reação química bem complexa, tá? Mas que eu vou simplificar para vocês. Nessa reação, o que vai acontecer com o piruvato? Primeira coisa, ele vai perder um carbono. Quando uma molécula perde um carbono, a gente fala que é uma reação de descarboxilação. E esse carbono vai ser perdido na forma de CO2. Tá? Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. Além disso, o piruvato vai ser oxidado. Toda vez que eu tenho oxidação, eu tenho liberação de hidrogênio. Quem vai pegar o hidrogênio? NAD. Então, novamente, eu vou ter a produção de NADH. Sempre a gente vai contar 2 vezes, porque uma molécula de glicose gerou 2 piruvatos. Então, aqui são 2 piruvatos sendo oxidados. Então, aqui a gente vai ter a produção de 2 moléculas de NADH. Aí o que sobrou? Sobrou 2 carbonos, né? Foi perdido um carbono, sobrou 2. Esses 2 carbonos a gente vai chamar de acetil. E esse acetil vai ser ligado a uma coenzima, então a gente vai aprender mais uma coenzima importante. Essa coenzima chama coenzima A. Qual que é a função dessa coenzima? Carregar esse grupo acetil até o ciclo de Krebs. Tá? Então, que nem a gente tem o NAD, que tem a função de carregar hidrogênio até a cadeia respiratória, a gente tem a coenzima A, que vai carregar o acetil, que são esses 2 carbonos que sobraram, até a mitocôndria. E a coenzima A, vocês vão ver que também é derivada de uma vitamina, no caso é a vitamina B5. Então, vamos ver com mais detalhes aí essa reação. Aqui só mostrando a estrutura química da coenzima A, não precisem preocupar aí em decorar essa estrutura química, nem eu sei fazer essa estrutura, mas só para mostrar para vocês que tem aí adenina, que é uma base nitrogenada, e aqui tem a vitamina B5, que a gente chama de ácido pantotênico. Essa vitamina B5, então, é essencial para a produção dessa coenzima A. Então, vejam, a gente já viu que a vitamina B3 é importante na síntese do NAD, a vitamina B2 do FAD, e agora a vitamina B5 na síntese da coenzima A. Então, dá para ter uma noção que as vitaminas do complexo B são essenciais para o funcionamento aí do nosso metabolismo energético. E agora vamos para a reação. Então, essa conversão de piruvato para acetil-CoA
É uma reação bem complexa, então existe aí um complexo enzimático que vai participar dessa reação, tá? Então são várias enzimas trabalhando juntas. Mas logicamente que eu não vou cobrar essas enzimas de vocês. O que eu quero mostrar para vocês? O que está acontecendo com esse piruvato? Então aqui está a estrutura química do piruvato. Então veja, o piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. E esse último carbono, que eu circulei aqui em amarelo, ele vai sair fora. Ele vai sofrer uma descarboxilação. Então, saiu o carbono com 2 oxigênios. Então, saiu na forma de CO2. Então, nessa reação, tem uma enzima que tira esse carbono fora junto com os oxigênios. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra enzima que vai tirar esse hidrogênio daqui. E esse hidrogênio, ele vai ser captado por alguém que é o NAD. Então, esse hidrogênio vai ser captado pelo NAD, então eu vou ter a produção de NADH. E aí, o que sobrou do piruvato? 2 carbonos. Esses 2 carbonos, que a gente chama de acetil, vai ser ligado a uma coenzima que vai estar lá disponível, que é a coenzima A. Então, a gente fala que foi formada aí uma molécula de acetil-CoA, tá? E essa molécula de acetil-CoA é que vai para o ciclo de Krebs. Ah, por que é tão importante a gente falar dessa reação? Porque nessa reação a gente tem a produção de NADH. E o NADH ele é importante porque ele vai lá para a cadeia respiratória, para a produção de mais energia. E além disso, eu tenho a formação do acetil-CoA, que vai ser necessário para o funcionamento aí do ciclo de Krebs. Então, aqui está o ciclo de Krebs. São várias reações, como vocês podem ver, tá? O que a gente precisa saber desse ciclo? A função dele. Então, hoje eu vou apresentar a função energética desse ciclo. Mas esse ciclo é tão falado, porque ele é tão importante, ele tem diversas funções, tá? Então, vocês vão ver mais para frente que o ciclo de Krebs também tem funções anabólicas, ou seja, a partir dessas moléculas que compõem o ciclo, eu consigo produzir outras moléculas aí importantes no meu organismo. Mas isso fica para as próximas aulas. Agora a gente vai ver a função energética. Então, como que vai funcionar? Eu produzi aí o acetil-CoA. Então, pensem que uma molécula de glicose gerou 2 piruvatos. 2 piruvatos geraram 2 moléculas de acetil-CoA. Então, vamos imaginar aqui que para uma molécula de glicose entram 2 acetil-CoA. Então, eu vou girar esse ciclo 2 vezes. Tá? Então, vamos pensar sempre nesses produtos aqui em dobro. Então, o acetil-CoA, esse grupo acetil vai ser entregue aqui no ciclo pela coenzima A e vai se juntar com essa molécula de oxalacetato, formando citrato. Citrato é a mesma coisa que ácido cítrico, tá? Que nem a gente fala, piruvato é a mesma coisa que ácido pirúvico. Lactato é a mesma coisa que ácido lático. Citrato é a mesma coisa que ácido cítrico. Então, vocês vão encontrar aí nos livros a indicação de que o ciclo de Krebs é a mesma coisa que o ciclo do ácido cítrico, tá? Krebs é o nome do cara que descobriu o ciclo, que estudou o ciclo, tá? E tem o nome, vamos dizer, oficial, que é o ciclo do ácido cítrico, tá? Porque forma ácido cítrico aqui na primeira reação. Mas todo mundo gosta de falar ciclo de Krebs, então a gente acaba utilizando essa nomenclatura. Ok, então juntou esses 2 carbonos do acetil com o oxalacetato, que tem 4 carbonos, formei aí uma molécula com 6 carbonos. O citrato vai formar aí um isômero, que é o isocitrato, não precisem preocupar aí com essas reações. Mas aqui eu tenho uma reação do isocitrato para alfa-cetoglutarato, que é uma reação de oxidação e descarboxilação.
Ou seja, oxidação perde hidrogênio. Quem vai pegar o hidrogênio? NAD. Então, eu vou ter a formação de NADH. Descarboxilação é porque retirou um carbono que vai sair na forma de gás carbônico. Tá? Então, importante saber que houve aí a produção desse NADH. O alfa-cetoglutarato continua aqui, vai ser novamente descarboxilado e oxidado. Então, eu tenho mais NADH e mais CO2 sendo produzido aqui. De succinil-CoA para succinato, eu tenho aí uma etapa onde eu consigo produzir ATP. Então, aqui nessa etapa, é a única etapa do ciclo de Krebs que eu tenho aí a produção de ATP. Tem alguns livros que vão indicar como GTP. É a mesma coisa, a diferença é que esse G é de guanina e o A de adenina, tá? Mas rapidamente o GTP é convertido em ATP. Então, para não complicar muito a vida de vocês, eu já coloco o ATP direto. Então, aqui teve a produção de ATP e aqui de succinato para fumarato, houve novamente uma oxidação, só que dessa vez quem vai captar o hidrogênio vai ser a outra coenzima que a gente estudou, que é o FAD. Aí vai fumarato para malato, aí depois de malato para oxalacetato, onde eu tenho mais oxidação. Então, o que é importante a gente saber desse ciclo? Que quando eu giro esse ciclo completo, eu tenho a produção de 1, 2, 3 NADHs, 1 ATP e 1 FADH, tá? E quando a gente pensa, já que a gente está falando de uma molécula de glicose, a gente vai dar 2 voltas no ciclo de Krebs, porque são 2 acetil-CoA entrando aqui. Ou seja, a partir de uma molécula de glicose, no ciclo de Krebs, a gente consegue produzir um total de 6 moléculas de NADH, então tudo em dobro, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 moléculas de FADH e 2 moléculas de ATP. Ou seja, esse ciclo também vai produzir pouca energia, porém produz bastante NADH e ainda produz o FADH, que são moléculas que vão lá para a cadeia respiratória, onde vocês vão ver que vai ter uma alta produção energética. Tá? Então, com relação à parte do metabolismo energético do ciclo de Krebs, é importante vocês saberem que quem vai entrar nessa via para fazer esse ciclo girar é o acetil-CoA, tá? Que vai vir aqui no caso, a gente está falando da glicose, que foi convertido em piruvato e piruvato acetil-CoA. E os produtos vão ser os NADH, que vão dar 6 NADHs, 2 ATPs e 2 FADH. Tá? Então, isso que é importante vocês saberem aí desse ciclo. Então, aqui, resumindo aí o ciclo de Krebs. Então, quem entra no ciclo? Quem é o substrato? O acetil-CoA. E quais são os produtos gerados? 4 moléculas de CO2, que é menos importante, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH e 2 moléculas de ATP. ATP já é energia, já pode ser utilizada. CO2 é um gás que a gente vai cair na corrente sanguínea e a gente pode eliminar através das vias respiratórias. E o NADH e FADH é que vão continuar aí na produção energética. Então, todos os NADHs e FADHs vão para a cadeia respiratória. E aqui, para a gente finalizar esse ciclo de Krebs, eu vou falar um pouquinho da regulação. Então, eu falei para vocês, olha, nenhuma via para de funcionar. Uma via ela pode estar acelerada ou desacelerada. Então, o ciclo de Krebs, ele vai estar acelerado no momento em que eu preciso de energia, porque o ciclo de Krebs tem uma função importante, que é produzir energia. Então, quando a minha célula fica cheia de, por exemplo, ADP, o que é o ADP? É o ATP sem um fosfato.
é aquela bateria que eu falei para vocês que já está descarregada. Então, se eu tenho muita molécula de ADP, significa que a minha célula está com pouca energia. Então, essa molécula vai em algumas enzimas no ciclo de Krebs acelerar essas enzimas. Porque vai falar para essas enzimas, ó, trabalha aí rápido, porque está faltando energia. A mesma coisa o NAD. Quando eu tenho muito NAD sem o hidrogênio, significa que esse NAD precisa captar hidrogênio de alguém. E ele vai captar por meio das reações de oxidação. Então, eu preciso fazer o ciclo de Krebs funcionar para o NAD captar os hidrogênios daquelas moléculas. Então, o NAD é uma molécula que vai avisar algumas enzimas do ciclo de Krebs que elas precisam acelerar, que elas precisam trabalhar. Então, ADP e NAD sem o hidrogênio mostram que a célula está pobre em energia e essas moléculas vão ativar o ciclo de Krebs. Então, é importante também eu falar de um outro ativador, que aqui no caso é o cálcio. Quando a gente fala, acho que muitos de vocês já estudaram aí contração muscular. Então, toda vez que eu falo em contração muscular, vocês estudaram lá na fisiologia que para eu ter essa contração, eu tenho a participação do cálcio. Quando as células musculares começam a se encher de cálcio, significa que vai haver contração muscular. E o próprio cálcio avisa o ciclo de Krebs que ele precisa acelerar, porque para eu ter uma contração muscular, eu preciso de energia também. Então, o cálcio também é um ativador importante aí do ciclo de Krebs. Aí, quando que eu posso desacelerar o ciclo de Krebs? Quando eu já tenho muita energia. E quem vai sinalizar que eu já tenho muita energia? ATP, que já é a energia. Então, se a célula está cheia de energia, cheia de ATP, eu preciso continuar produzindo rapidamente mais energia? Não. Então, o próprio ATP, quando está em elevadas concentrações, vai avisar as enzimas que elas podem desacelerar o processo. E o NADH é a mesma coisa. Se eu estou cheio de NADH, também é uma molécula que tem energia, que vai gerar mais ATP. Então, se eu tenho muito NADH, para que eu vou continuar a acelerar o ciclo de Krebs? Então, os principais inibidores aí do ciclo de Krebs, ATP e NADH. Agora que a gente viu, né, o ciclo de Krebs, vocês notaram que o tempo todo eu falei que houve produção de NADH, que o NADH é importante por causa da cadeia respiratória. Então, se a gente pensar lá na via da glicólise que vocês estudaram na última semana, vocês viram que nessa via a gente produziu 2 NADHs. Na conversão do piruvato para acetil-CoA, a gente acabou de ver que a gente tem a produção de mais 2 NADHs. No ciclo de Krebs, a gente viu que tem a produção de mais 6 NADHs. No total, a partir de uma molécula de glicose, eu tenho a produção aí de 10 NADHs. E além disso, no ciclo de Krebs também tem a produção de 2 FADH. Então, para onde que vai isso tudo? Para a cadeia respiratória. Então, na cadeia respiratória, todos esses hidrogênios vão ser liberados. E lá no final da cadeia, o oxigênio vai receber o hidrogênio, onde eu tenho a formação de água. Então, durante esse processo, a gente vai conseguir produzir ATP. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, só para mostrar as etapas aí dessa cadeia. Então, eu tenho uma parte dessa cadeia que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, que é onde vai ter o transporte de elétrons. E eu tenho o final da cadeia, onde eu tenho a produção de ATP.
Então, como que eu produzo ATP? Eu pego lá a molécula de ADP, que tem só 2-fosfato, fosforilo, que significa colocar mais um fosfato nessa molécula, e ela vira ATP, trifosfato. A gente chama essa etapa de fosforilação, porque tem essa introdução do fosfato no ADP, oxidativa, por quê? Porque é por meio aí da oxidação, tá? Então, eu tenho a oxidação do NAD e do FAD, né, que perdem o hidrogênio para a cadeia. Esse processo todo vai gerar 34 moléculas de ATP. Ou seja, se a gente comparar, né, com 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs da cadeia do ciclo de Krebs, a cadeia respiratória produz muito mais energia, né? Então, a cadeia respiratória é onde realmente a gente tem a maior produção energética aí numa célula. Por isso que ela é tão importante também. Então, aqui só para mostrar quem vai para a cadeia respiratória, todos os NADHs produzidos, então 2 aqui na via da glicólise, 2 aqui da conversão do piruvato para acetil-CoA e 6 aqui que vem do ciclo de Krebs. E além disso, os 2 FADs H que vem do ciclo de Krebs. Então, 12 coenzimas aí com hidrogênios vão entrar nessa cadeia respiratória. Aqui essa conta a gente sempre está baseando em uma molécula de glicose, tá? Mas se a gente for olhar na prática, é muita molécula de glicose, é muito NADH que está sendo gerado, tá? Aqui é só para ficar mais didático para vocês. E aqui só para mostrar em relação aos ATPs. Na glicólise, a gente tem a produção de apenas 2 ATPs e no ciclo de Krebs, 2 ATPs. Ou seja, nada comparado com os 34 ATPs da cadeia respiratória. Ou seja, a maior parte da energia vai vir das coenzimas reduzidas. Aqui que é a coenzima reduzida é o NAD e o FAD com hidrogênio. Lembra que eu já falei para vocês? Quem está com hidrogênio está reduzido. Se eu perder esse hidrogênio, eu fico oxidada. Então, essas coenzimas reduzidas vão ser reoxidadas lá na cadeia respiratória, ou seja, vão sofrer oxidação, vão perder esse hidrogênio e esses hidrogênios vão ser utilizados na produção de ATP. Aí, o que acontece com as coenzimas? Elas ficam oxidadas, sem o hidrogênio. Elas voltam para trabalhar. E qual que é o trabalho delas? Captar hidrogênio. Então, elas voltam lá para a glicólise, para captar hidrogênio, para o ciclo de Krebs, para captar mais hidrogênio e levar isso para a cadeia respiratória. E assim vai. E isso pode ocorrer de forma muito acelerada, que é um momento onde eu preciso de muita energia, ou pode ocorrer de forma desacelerada, quando é um momento onde a gente precisa de pouca energia. E no final da cadeia respiratória, a gente vai ter a fosforilação oxidativa, que nada mais é do que a fosforilação do ADP, que ganha um fosfato, e aí fica aí com 3 fosfatos. Então, eu tenho aí a produção do ATP. Então, vamos conhecer aí a cadeia respiratória. Então, nesse slide é para mostrar onde fica a cadeia na mitocôndria. Então, vamos relembrar um pouquinho. A mitocôndria é constituída de membrana externa, membrana interna, aí eu tenho um espaço entre as membranas. Aqui eles chamam de cristas, que são as dobras dessa membrana interna, e aqui em azul é a matriz. A cadeia respiratória, ela fica pregada nessa membrana interna, tá? Então, ela fica exatamente aqui, a figura esticou, mas ela fica exatamente aqui na membrana interna da mitocôndria. O que vai acontecer nessa cadeia? Essa cadeia vai ser constituída por várias proteínas. É como se fosse aí
vários complexos proteicos que vão estar ali presas nessa membrana interna da mitocôndria, tá? Então, a gente tem, eu não vou ficar dando nome aos complexos, porque tem um nome complicado, mas a gente pode chamar aí de complexo 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 proteínas aí que ficam enfileiradas nessa membrana. E esses 4 complexos, eles vão ser importantes por quê? Porque eles vão receber elétrons do NAD e do FAD. Mas espera aí, não é o hidrogênio? Aí a gente tem que lembrar um pouco da química. Quando a gente fala em hidrogênio, a gente fala que eu tenho no hidrogênio um elétron. Então, cada molécula de hidrogênio tem na sua estrutura um elétron. O elétron, gente, tem carga aí negativa, tá? Então, quando eu libero o hidrogênio, eu estou liberando lá para o meio aquoso esse elétron e o próprio hidrogênio, que quando perde o elétron, fica com carga positiva e a gente pode chamar de próton, né? A gente viu bastante sobre próton quando a gente falou de pH. O que é a acidez, né? A acidez é quando eu tenho muitos prótons na solução, que é esse hidrogênio livre. Esse hidrogênio livre, ele perde o elétron e ele fica com essa carga positiva, tá? Então, quando o NAD e o FAD chegam nessa cadeia respiratória, eles liberam o hidrogênio. Então, eu vou ter a liberação de elétron também. E esses complexos vão captar esses elétrons e vão transportar de um complexo ao outro. Durante esse transporte, gente, de elétrons, eu tenho produção energética. E com essa energia, o que vai acontecer também? Um bombeamento de prótons que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui só para mostrar. A cadeia respiratória vai ter esses 4 complexos e tem também a coenzima Q, ou também vocês podem ver nos vídeos ou livros, eles chamam a coenzima Q de ubiquinona, mas eu prefiro chamar de coenzima Q, e citocromo C, que são 2 moléculas móveis. Quando a gente olha a cadeia, ela está presa, o complexo 1 está preso na membrana, o 2 está preso na membrana, o 3 está preso e o 4 também está preso. E o que vai interligar um complexo ao outro para fazer esse transporte de elétrons é essas 2 moléculas, coenzima Q e citocromo C. Então, a coenzima Q vai levar os elétrons dos complexos 1 e 2 ao 3 e o citocromo C vai levar aí os elétrons do 3 ao 4. Chegou no 4, os elétrons vão encontrar com o oxigênio, aí vai ter a ligação desses elétrons e hidrogênios nesse oxigênio, formando água. Aí acaba o processo. Então, aqui eu tenho uma figura aí para ilustrar essa cadeia. Então, aqui eu tenho o complexo 1, aqui eu tenho o complexo 2, essa bolinha menor seria a coenzima Q, aqui o complexo 3 e aqui o complexo 4. Essa última parte aqui é onde eu tenho a fosforilação, tá? A gente pode até chamar de complexo 5, é onde eu tenho a síntese de ATP. Então, o que vai acontecer aqui? O NAD, ele vai liberar o hidrogênio e eu falei para vocês, junto desse hidrogênio eu tenho também o elétron, tá? Esse elétron vai ser captado pelo complexo 1 e esse complexo 1, quando ele recebe esse elétron, que é uma espécie de energia, ele vai ter uma função de bombear todos os prótons ou hidrogênios que estão aqui, que é na matriz mitocondrial, lá naquele meio da mitocôndria, para o espaço entre as membranas. Então,
bombeei hidrogênio para cá. Então, é uma função desse complexo. Além de receber esse elétron, ele vai bombear o hidrogênio para o espaço entre as membranas. Ok, esse elétron está aqui, ele vai ser encaminhado pela coenzima Q até o complexo 3, e nesse complexo 2, quem vai receber elétron vai ser aí, vai vir do FAD. Então, o FAD libera o hidrogênio e os elétrons, e o complexo 2 recebe. E, novamente, a coenzima Q pega esses elétrons e leva para o complexo 3. No complexo 3, quando ele recebe esse elétron, que é essa energia, ele também vai ter essa função de fazer bombeamento de hidrogênio para o espaço entre membranas. Então, imaginem que aqui na matriz vai ter um monte de hidrogênio, tá? Existem, né, nas nossas células, a gente sempre vai ter hidrogênio livre, tá? Então, esse complexo 3 bombeia hidrogênio daqui da matriz para o espaço entre a membrana. Aí, o citocromo C transporta esse elétron do complexo 3 para o 4 recebendo esse elétron, recebendo essa energia, vai também ter essa função de bombear hidrogênio para o espaço entre as membranas. E aqui eu finalizo o processo. Finalizo quando? Quando o elétron encontra o oxigênio. Encontrou o oxigênio, eu vou ter a formação de água. Então, os elétrons vão se ligar aqui à molécula de oxigênio, vai logicamente atrair o hidrogênio para formar aí a água. E eu finalizo aqui a cadeia transportadora de elétrons. Beleza, essa foi a primeira etapa. Então, dessa etapa, o que aconteceu? O espaço entre as membranas ficaram ricas, cheias de hidrogênio. Então, alta concentração de hidrogênio. Quando a gente pensa em osmose, por exemplo, ou transporte de moléculas, a gente sabe que a tendência de uma molécula ela ir do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui, como está cheio de hidrogênio, a tendência é esse hidrogênio encaminhar para onde tem menos hidrogênio. E é isso que vai acontecer aqui nessa última etapa. Pessoal, daqui a um minutinho a gente vai cair, aí a gente volta, tá? Então, só para finalizar aqui, nessa última etapa, esses hidrogênios, a partir desse último complexo, conseguem voltar para a matriz. Isso, gente, vai ser de forma muito intensa, porque vai ter uma atração osmótica ali muito intensa. E então, imagina um influxo intenso de hidrogênio. Isso gera uma força, e essa força gera um movimento aqui nesse complexo 5, que permite, com essa energia do movimento, o ADP seja fosforilado. Eu sei que é bem complexo, tá, de entender,